E conforme anunciado, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o vereador Fernando Jurado, né? Nosso entrevistado do dia. Primeiro quero agradecer, Fernando, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana, Totó, uma satisfação estar aqui com vocês. Estava ansioso por esse convite, né? Sabia que em algum momento ia chegar. Eu me sinto bem à vontade de estar aqui com você, né? A gente já teve várias entrevistas e muito obrigado pelo convite. Fernando, vamos falar, né? Já agora vereador, né? Já foi diplomado, empossado, já está como vereador. Qual é a sensação em ser vereador pela primeira vez em Três Lagoas? Eu me sinto honrado, né? Nasci na cidade de Três Lagoas, tem uma história muito simples aqui, né? Cresci na cidade de Três Lagoas. Três Lagoas foi a cidade que me ofereceu as oportunidades para mim poder ser hoje empresário, ter uma vida que eu sonhei, graças às oportunidades que essa cidade gerou, né? Então, o fato de você poder trabalhar no sentido de poder gerar outras oportunidades para outras pessoas, para que pessoas possam também melhorar de vida, esse poder que a gente tem como vereador, sem sombra de dúvida, é um combustível muito forte. Eu quero aproveitar isso da melhor forma possível. Você se preparou para esse momento? Você esperava em ser vereador ou foi de última hora? Olha, eu me considero preparado, tá? Mas eu não poderia te dizer com sinceridade que eu pensava em ser vereador. Eu até esse dia discutindo com alguns outros amigos, a melhor oportunidade que a gente teve para ser vereador foi há 4 anos atrás, na época da pandemia, que eu era presidente da Associação Comercial, estava em pleno trabalho de defesa do setor produtivo da nossa cidade, o setor produtivo em crise, né, por conta do fechamento do comércio. Aquele era o melhor momento para mim ser candidato, mas eu não sentia essa vontade, né? Foi o próprio Covid, as relações que foram construídas dentro do Covid, a relação que tive com o Cassiano, a relação que tive com o próprio Guerreiro, a nova impressão que eu criei em relação à política a partir do Covid, as aberturas que foram dadas para o nosso setor, as discussões que foram feitas, que acabou servindo de combustível para mim poder, junto com o nosso time, né, vamos dizer assim, pensar em ser vereador e poder representar a nossa cidade, a nossa população. Porque se fala muito, né? Nossa, mas tem muitos empresários em Três Lagoas, pessoas boas, pessoas idôneas, que não entram na política. Por quê, né? E o que levou o Fernando Jurado, o empresário, a entrar na política, disputar uma vaga pela primeira vez? O que foi o fator essencial? Assim, que você falou, não, estou preparado, esse é o momento. Sem sombra de dúvida, é um sacrifício, né? Para quem tem empresa, para quem tem seus negócios, sem sombra de dúvida, é um sacrifício. É um sacrifício de tempo, é um sacrifício financeiro para quem carrega a honestidade no DNA, como eu, né, que venho de uma família honesta e tenho o compromisso de honrar pai e mãe, né? A memória do meu pai e honrar minha mãe. Mas o que move é a vontade de fazer a diferença, né? É a vontade de fazer pelas pessoas, de fazer essa cidade ser o que ela merece ser. Essa cidade merece muito, a cidade cresceu muito, tem muito a melhorar nos próximos anos. E como eu disse para o Cassiano, eu quero estar do lado dele, podendo escrever essa nova história, uma página bonita da história de Três Lagoas, que eu tenho certeza que nós vamos poder escrever. Qual será seu foco, a sua bandeira? Terá uma bandeira? Você é empresário, você vai atuar mais voltado para esse ramo, para esse segmento ou não? Eu ganhei a eleição, Ana, com forte apoio do setor produtivo, né? Eu fui pela primeira vez na história de Três Lagoas eleito por 4 associações, as mais representativas do setor produtivo, a Associação Comercial, a AGE, essas duas da qual fui presidente, e da Abrazel e do Sindicato Rural. Então eu tenho um compromisso com o setor produtivo, né? Tá no meu DNA de político, vamos dizer assim, né? Tá no meu DNA de poder trabalhar no sentido de diminuir burocracia e de melhorar a carga tributária, diminuir a carga tributária para quem desafiadoramente empreende na nossa cidade, né? Isso aí é inegável. Mas agora, vereador, eu sou vereador da cidade de Três Lagoas, tá? Eu acredito que chegou o momento, a gente não sei se vão ter a oportunidade de discutir aqui algumas questões econômicas do município de Três Lagoas, onde nós estamos, do ponto de vista da economia, e chegou a hora da gente entender que é o momento da gente melhorar a qualidade de vida, que todo esse crescimento econômico que Três Lagoas passou nos últimos 25 anos, agora tem que ser convertido em melhoria, de fato, da qualidade de vida das pessoas. É por isso que eu vou trabalhar, melhorar a vida das pessoas. O Três Lagoense ter a sensação de que a vida está melhor, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do atendimento pelos bens público, né? Saúde, educação, lazer, esporte. Tá? Então, o propósito, onde nós fizemos a nossa primeira reunião de gabinete, o propósito do nosso mandato é
junto do prefeito Cassiano, transformar Três Lagoas na melhor cidade do Mato Grosso do Sul para trabalhar, empreender e viver com qualidade de vida. Eu tenho certeza que isso não é utopia, né? A gente já avançou nesse sentido, especialmente em saúde e educação, a gente vem melhorando nos últimos anos, mas se você olhar o nosso IDH, as últimas 2 amostragens de IDH, Três Lagoas está numa situação ainda de estabilidade do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? E, enquanto isso, se você olhar para os indicadores econômicos, esses indicadores econômicos só crescem. Coloca Três Lagoas hoje entre as 50 cidades mais importantes do Brasil, quando você compara PIB e receita. Você pode ter certeza que nós estamos nessa posição. E o que precisa ser melhorado diante desse cenário econômico? Eu sei que você analisa muitos números, dados também. O que precisa ser melhorado na sua visão, Fernando? No primeiro momento, burocracia. Nós temos problemas sérios de burocracia acontecendo na nossa cidade. Do que, por exemplo? Com relação a, por exemplo, nós estamos perdendo investidores que encontram dificuldades dentro da Secretaria de Obra para poder receber o seu alvará de construção. Às vezes o cara um empresário vem abrir uma farmácia em Três Lagoas, vem abrir um pequeno negócio em Três Lagoas, encontra dificuldade. Nós temos hoje uma dificuldade. Ontem mesmo eu conversava com o setor imobiliário em relação à comissão de TBI. Os prazos protocolares da comissão de TBI em Três Lagoas, ele está em descompasso com relação a todo o estado de Mato Grosso do Sul. A gente precisa de resolver isso. Nós temos problemas em relação à vigilância sanitária. Nós temos problemas muito graves em relação à questão de burocracia. Essa é a primeira questão que a gente precisa resolver. Até aqui, a força do capital tocou a questão econômica da cidade de Três Lagoas. O que a gente precisa agora, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazer com que a Secretaria seja um indutor de um desenvolvimento que não é só mais por força do capital, agora é o público trabalhando para transformar Três Lagoas na cidade que ela merece ser. Você falou de tributos. Quais tributos que você acha que tem que ser melhorado e de que maneira? A discussão em relação a tributos ela é uma discussão que extrapola a esfera municipal, né? A carga tributária hoje que as pessoas, não estou falando mais de empresário, estou falando as pessoas pagam em pequena quantidade é tributo municipal, né? Tem o IPTU, né? Mas é tributo municipal. Então essa é uma discussão que a gente faz para o Brasil, né? Então o vereador tem que ter o acesso ao seu deputado estadual, ao seu deputado federal, ao seu senador e fazer essa discussão com essas lideranças políticas de nível nacional para que essa discussão seja feita a nível de Brasil. Nós estamos aí numa discussão sobre a reforma tributária e isso precisa de ser feito. Entre as Lagoas, a gente tem alguns planos ligados à questão do ISS. Por exemplo, eu tenho uma discussão muito forte na campanha e a gente hoje é padrinho dessa ideia de que Três Lagoas se torne um polo de inovação. Um lugar que atraia empresas de inovação para Três Lagoas. Para isso, a gente tem que discutir uma isenção de ISS. É claro que a gente tem que discutir isso, né? Porque o empresário ele vai analisar esses números na hora de escolher a cidade. Três Lagoas tem a mão de obra, nós temos centenas de meninos e meninas se formando no Instituto Federal e na Universidade Federal com grande qualidade, tá? E eles podem ser aproveitados nesse projeto, né? Basta a gente ter uma Secretaria de Desenvolvimento indutora dessas ideias, né? Então o ISS é uma discussão que a gente vai ter que passar para poder viabilizar essa ideia. Em termos de IPTU, como que você analisa esse imposto? Está dentro do valor? Está tudo dentro do normal? Ou tem que ser analisada a questão do tributo também, desse imposto? Evidentemente que a gente escuta as distorções, né? Eu, como contribuinte, eu acredito que está dentro de uma normalidade, mas a gente escuta algumas distorções. A prefeitura, nos últimos anos, ela investiu em tecnologia para poder mensurar melhor a questão do imposto, né? Às vezes a pessoa tinha uma casa que não tinha toda ela averbada e hoje com tecnologia a prefeitura conseguiu agregar. Isso no primeiro momento causou um descontentamento muito forte, né? Mas está sendo cobrado o IPTU em cima daquilo que tem construído em cada em cada residência, né? Agora eu estou aberto a discutir se os valores são os valores justos, mas pelo que eu tenho sentido tem um equilíbrio em relação a essa questão de cobrança. Em relação ao IPTU progressivo, você defende, embora fala que Três Lagoas tem um IPTU progressivo, mas não é como é aplicado em outros municípios. A gente vê ainda muitos espaços vazios em Três Lagoas, espaços sujos, inclusive, muito mato, que empresários não limpam alguns. Como que você analisa essa situação até para que a cidade cresça da maneira correta? Sou extremamente a favor, tá? Essa é a ideia que a gente já vem discutindo há pelo menos uns 4 anos.
Eu considero o vereador mais preparado para fazer essa discussão agora em relação ao plano diretor, porque há muito tempo eu venho discutindo. A gente tem uma comissão permanente que reúne engenheiros, arquitetos, pessoas ligadas ao segmento de construção, ao segmento imobiliário, para discutir essas questões. Somos extremamente, não falo mais nem meu nome, nós somos a favor do IPTU progressivo, porque é uma forma de você ocupar os vazios urbanos e dessa forma colocar a população numa relação mais próxima com o atendimento público, né? Então, quando você pega uma quadra daquelas que às vezes está perdida no meio da cidade e que você, com o IPTU progressivo, você força o proprietário a construir ou a vender, você tem condição de segurar o crescimento da cidade de uma forma mais adensada. Concorda comigo? Você falou do plano diretor. O doutor Cassiano até disse que uma das suas metas, das suas prioridades, é já trabalhar na revisão do plano, que está parado aí desde o ano passado, enfim, muitas pessoas aguardando já nesse primeiro semestre. O que precisa ser melhorado no plano diretor da sua visão e você, quanto vereador, pretende participar desse processo? O plano diretor, na minha opinião, pode ser a questão mais importante que o Cassiano vai abordar nesse primeiro semestre. A cidade precisa de um plano diretor novo, tem coisas acontecendo. Quando eu falo, por exemplo, você fala em relação à Secretaria de Obra, aqui eu não estou culpando pessoas, não estou culpando incompetência. Eu estou culpando uma dificuldade em relação a uma legislação. Há uma legislação que não dava condição da Secretaria trabalhar da forma que poderia trabalhar. Tem que mudar a lei, então. A lei precisa ser mudada. Nós temos um Código de Obra de 1985 que ele é extremamente decadente, antiquado. Então a gente precisa de mudar não só o plano diretor, mas todos os códigos que hoje estão ultrapassados, né? E sem sombra de dúvida vai dar uma nova dinâmica para o urbano, para o crescimento urbano local, vai dar uma nova dinâmica para a cidade de Três Lagoas. Nós temos que repensar a questão dos alvarás para construção no centro da cidade. Hoje, se você pegar, Ana, por exemplo, uma farmácia que vai construir, por exemplo, um terreno tem que ser central, porque ela precisa de estar ali central, o número de vagas de estacionamento que é cobrado para essa farmácia se instalar é inviável. É mais fácil a pessoa procurar um prédio velho que vai ter que ser todo adaptado, que não vai atender a população da forma que deveria atender, do que ele, porque um prédio velho, vamos dizer assim, ele se adapta, né? Tem condição de fazer, o prédio já existe, do que construir um prédio novo, moderno, que possa atender a população. Porque todas as novas construções tem que deixar as vagas ali. Tem que deixar vagas que é incabível. Eu não sei exatamente dizer aqui os números, mas é incabível o número de vagas de estacionamento que hoje é cobrado para que um comércio possa se instalar no centro da cidade. Então a gente tem que, como eu já disse, eu me sinto o vereador mais preparado para isso, porque há 4 anos nós vem. E você é do ramo também, do setor imobiliário, né, A gente vem fazendo essa discussão. Hoje a gente tem um grupo que se reúne para poder fazer essas discussões e nós estamos prontos para poder somar com o Cassiano em relação ao que eu acho que é a política mais importante dele nesse primeiro momento, junto com o plano de cargos e carreira, é o que ele mais emergencial e o que ele pode fazer de melhor para a cidade de Três Lagoas é entregar esse presente. Porque não pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade, né? Claro que tem que ser feito tudo dentro de análise, critérios, estudos, debate, né? Mas é muito importante. Quando você fala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente viu que nos últimos anos essa secretaria ela ficou pouquinho de stand-by, a gente não viu grandes investimentos chegando na cidade. Claro que os investimentos dependem muito do setor privado, do empresário, o momento dele, mas a gente já teve políticas lá atrás de incentivo maior, de divulgação maior da cidade, a gente não viu isso nos últimos anos. Você, quanto vereador, até eu falo isso até em relação à Câmara também, né? Por mais que tinha alguns vereadores preparados, por exemplo, o Tonhão, que é uma pessoa muito ligada a essa questão também do desenvolvimento, mas estava exercendo a função de líder, então tinha que focar mais, né, nessa questão. E a gente não viu outros vereadores debatendo essa questão da indústria, que é muito importante. Você, na Câmara, se sente preparado, está preparado para isso? Vai levantar essa bandeira do desenvolvimento econômico, da industrialização? Sem sombra de dúvida. Uma prova significativa disso é que eu sou presidente da Comissão de Indústria e Comércio e sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara de Vereadores, né? Já justamente para criar essa aliança com o setor produtivo. Sem sombra de dúvida, a Secretaria de Desenvolvimento ela tem muito a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. A gente já vem fazendo uma discussão e, por sorte, o Júnior, né, que é o novo secretário de Desenvolvimento, que eu sou suspeito de falar porque é uma pessoa que, para mim, não teria nome melhor para ocupar a secretaria. É uma pessoa que vem há anos fazendo um trabalho
voluntário em nome do desenvolvimento da nossa cidade, e agora teve a oportunidade de poder se dedicar integralmente a essa causa, né? Então, eu estou muito satisfeito com o nome do Júnior, acho que a gente vai poder avançar bastante. E o Júnior fazia parte desse movimento também, que a gente já vinha discutindo a questão dos próximos passos para o desenvolvimento de Três Lagoas, e que, na minha opinião, são 3. Né? Eu já tive a oportunidade de falar isso com você, que é a questão da consolidação da cadeia produtiva da celulose. Nós somos a capital da celulose no mundo, Ana, e a gente não tem, com exceção da Silvamo, a gente não tem uma empresa que transforma celulose em algo, tecido, papel, embalagem, papel higiênico, né, na nossa cidade. Isso precisa de ser trabalhado, a conclusão da cadeia produtiva da celulose na nossa cidade. A segunda questão, e essa não tenho dúvida de que está no DNA político do Cassiano, que é a questão do turismo. O Cassiano vai se consolidar assim como o Isam foi o pai da industrialização de Três Lagoas, o Cassiano vai ser o pai do desenvolvimento do turismo na nossa cidade. O turismo vai ser valorizado nesse governo, não tenho dúvida disso. E nós vamos poder avançar naquele modelo de desenvolvimento, de atividade econômica, que é o que traz mais benefícios econômicos e menos prejuízos ambientais para a cidade, o turismo. Né? O que o próprio Cassiano chama da indústria branca, a indústria que não polui e que deixa grande parte dos recursos que produz no próprio território. Existe um estudo, esse estudo eu ouvi da boca do Mário Celso, que 90% a 97% do que a atividade turística produz fica no local. Né? Diferentemente, muitas vezes, da indústria, ainda mais da indústria de grande porte, que é a matriz produtiva da nossa cidade. Então, o turismo vai ser a nova porta do desenvolvimento da nossa cidade, eu não tenho dúvida disso. E uma coisa que eu estou apostando, que é no polo de inovação. Então, a gente tem condição de trazer outras empresas do Brasil inteiro, talvez até do mundo, para Três Lagoas, para poder utilizar a mão de obra que a gente tem aqui, que é rica, transformar isso em riqueza para a nossa cidade. O próprio governo do estado está com incentivos, projetos assim, Mato Grosso do Sul vem se destacando nessa questão da inovação, né? Três Lagoas tem que ser a cidade que vai abrigar o polo de inovação do Mato Grosso do Sul. Quando você fala turismo, de que maneira, Fernando, você entende que o turismo ele pode contribuir para a geração de empregos? Se é a iniciativa privada que tem que fazer os investimentos, de que maneira o poder público ele pode interferir para isso? Sem sombra de dúvida, eu como liberal, sem sombra de dúvida, o papel do Estado nesse processo é criar infraestrutura. E todos os atrativos têm que ser tocados pela iniciativa privada. Um exemplo disso é o balneário. Né? A gente tem um balneário que quem visita o nosso balneário considera uma beleza, tem uma beleza, considera, fala, pô, lugar legal e tal, mas você vê que não avança. Você vê que não avança, né? Por quê? A gente precisa da iniciativa privada ali dentro. A gestão daquilo ali precisa ser da iniciativa privada, tá? Para poder dar dinâmica aquilo ali, para fazer aquilo ali acontecer. Então, eu acredito que Três Lagoas tem vários potenciais turísticos. Nós já temos hoje um dos maiores eventos de moto do Brasil acontecendo em Três Lagoas. Nós já temos um dos maiores eventos de pesca acontecendo em Três Lagoas. Então, Três Lagoas já tem um carimbo de uma cidade que atrai turistas, né? Mas são turistas de temporada, para aquele evento específico. Agora, a gente precisa de criar os atrativos. Eu acho que o caminho é o rio. Né? Nós temos uma beleza natural, que é o rio, e a gente precisa criar atrativos para que as pessoas possam vir durante todo o ano conhecer a cidade de Três Lagoas, poder ter um lugar bom para se hospedar, poder ter atrativos, né, no rio, que faça sentido as pessoas saírem da sua cidade para vir a Três Lagoas. Se você pegar um raio de 350 quilômetros de Três Lagoas, que vai dar Campo Grande, que vai dar a fronteira com Goiás, que vai dar a região próxima ali de Rio Preto e até próximo Bauru e Prudente, você não tem atrativos turísticos significativos. Depois ali de Rio Preto, a região de Olímpia, aquela região de Barretos, beleza, já começa. Mas até 350 quilômetros, Campo Grande, por exemplo, as pessoas saem de Campo Grande no final de semana para ir para Rochedo, Corguinho e Bonito. Campo Grande, o atrativo turístico são poucos. As pessoas lá que final de semana vai para shopping. Tem que ser melhor explorado todo esse potencial, né, Fernando? E nós temos uma natureza bela. Nós temos um rio, um lago, que a hidrelétrica de Três Lagoas é uma hidrelétrica que faz tomada d'água por cima, então ela não tem... o rio não baixa. O rio em Ilha Solteira chega a baixar até 13 metros no tempo de seca. Três Lagoas, o máximo e o mínimo está entre 80 centímetros. Entendeu? Então a gente precisa de fazer as dragagens que precisa ser feita, a gente precisa de criar atrativos por incentivo da iniciativa privada e com a infraestrutura do município. Fazer o que o prefeito Guerreiro fez na gestão dele, que foi criar a infraestrutura para levar
qualidade para quem se desloca até o balneário, né? Fazer as coisas que começaram a ser feitas. O Cassiano precisa consolidar isso. Incentivos, inclusive, para os empresários que querem investir nessa área também, assim como a indústria também, né, nos demais segmentos. Aí, quando você coloca a indústria, né, para trabalhar com todo o processo, por exemplo, da celulose, se cogitou, teve um empresário que, inclusive, protocolou um pedido para a instalação de uma indústria que ia trabalhar com papel, acabou não se concretizando. A gente viu muito isso. Empresários que chegaram a protocolar seu pedido, só que depois desistir. Falta o quê, Fernando, para amarrar esses empresários para investirem realmente em Três Lagoas? A ideia que eu escuto o novo secretário de Desenvolvimento falar, para mim é fantástica, né? Visitar as feiras de celulose, né? De eucalipto, de lavoura de eucalipto, de transformação do eucalipto em celulose no mundo inteiro e vender Três Lagoas, né? Três Lagoas é uma cidade interiorana de crescimento rápido que talvez muitas vezes não é conhecida amplamente no segmento, apesar de ter uma grande produção, mas é uma cidade do interior, né? Então a gente precisa de vender a ideia de Três Lagoas, não só mais no Brasil, mas em todo o mundo. Vender que aqui é uma cidade que tem condições naturais, né? Tem a floresta, tem a produção de celulose na porta e que tem também um governo que acredita na ideia e que vai criar condições para que esse polo se desenvolva entre as lagoas, né? Diminuindo burocracia, incentivando, fazendo o que tem que ser feito. E principalmente qualificando mão de obra. Fernanda, a gente tem também a expectativa da UFN3 para esse ano, nessa retomada. A gente sabe que lá no passado os empresários tiveram prejuízos, problemas, a associação comercial inclusive serviu para debate, negociações, para ouvir os empresários, mas a gente sabe da importância dessa fábrica para Três Lagoas, se ela se concretizar. A Câmara, inclusive no final do ano passado, já aprovou o projeto, autorizando novamente a construção, ela ficar com a área ali. Você vai estar na Câmara também, ajudando todo nesse processo. Como que você vê esse processo de retomada da UFN3? Eu vejo, bom, Ana, quantas vezes eu tive aqui nesse microfone podendo falar da UFN3, né? Em vários momentos, pelo menos uns 3 ou 4 momentos, feliz porque era o momento da retomada. Não, vai acontecer e acabou. A gente chama de uma novela, né? É uma novela, a UFN3 é uma novela e eu agora, de fato, acredito que a gente está no capítulo final dessa novela, né? Eu acho que vai sair. Tem tudo para sair, para acontecer. Isso precisa acontecer rápido, né? Há uma outra discussão que a gente precisa ser feita em relação aos prejuízos das pessoas que serviram o consórcio aqui no passado. Essa discussão precisa ser retomada, né? E eu acredito que quando a UFN3 se instalar em Três Lagoas, aí a gente, de fato, muda a matriz produtiva do município, porque eu venho falando há pelo menos 2, 3 anos que, para mim, na minha opinião, esse é o maior fenômeno econômico dos últimos 20 anos no Mato Grosso do Sul. Isoladamente, né? Evidentemente. Não estou falando, por exemplo, da soja em Dourados, que estou falando do evento isolado, né? Para mim, não existe fenômeno econômico isolado no Mato Grosso do Sul com maior força de capilaridade, com maior força para poder atrair outros investimentos, outras empresas que vão transformar o produto ali, o fertilizante ali, em outras coisas, né? Produtos industriais, misturadoras de ração animal, cosmético e tudo que possa ser empregado, o fertilizante que vai estar sendo produzido ali. Então, tenho muita esperança que vai dar certo, que vai acontecer. Fico feliz de ser vereador nesse momento, porque eu posso ajudar a explorar o máximo potencial que aquilo ali tem, ajudar e também poder defender as pessoas que foram abandonadas pela Petrobras em Três Lagoas e que carregam hoje o que era 36 milhões de dívida, hoje passa de 150 milhões em dívidas com o consórcio. Fernando, agora em relação aos prestadores de serviço, né? Porque muito se fala, mas os governos olham muito para as grandes indústrias, para os pequenos, médio, eles acabam não tendo incentivos. Como que você analisa isso? Tem algo que pode ser feito para o médio, para o pequeno? A prefeitura estava com um projeto, inclusive, de fornecer área no distrito industrial para os prestadores de serviço. Qual que é a sua análise dessa situação? Acho fantástica essa ideia de ter um distrito industrial para pequenos e médios negócios. Acho fantástico. Essa discussão, eu ouvi o Moraes defendendo ela e era muito oportuna. Que pena que não avançou mais, né? Vou ser um incentivador dessa ideia. Hoje, Ana, com a nova reforma tributária, os prazos são longos, mas em determinado momento vai se acabar a guerra fiscal, né? Ou seja,
os tributos para se produzir em Três Lagoas, ou se para produzir em Andradina, ou se para produzir em Carneirinha, ali em Minas, né? Vão ser iguais, pelo menos é essa a proposta. Então, Três Lagoas tem uma história de 25 anos de industrialização, que começou lá com a Mabel, e que só foi sucesso por conta da guerra fiscal que o governo do estado travou com o restante do Brasil, né? Então, as nossas indústrias que estão em Três Lagoas, elas foram atraídas pelo incentivo fiscal. Com o fim dessa guerra fiscal, a tendência é a gente ter um processo de desindustrialização que eu não estou vendo ninguém discutir. Tá? De desindustrialização que eu não estou vendo ninguém discutir. No entanto, o grande negócio pode ir embora de Três Lagoas. Eu não estou falando do grande negócio como as grandes empresas de celulose, porque essas têm a matéria-prima aqui. Essas não vão sair daqui nunca. Mas a empresa que estava aqui, não tem material aqui, matéria-prima aqui na cidade para ela. Ela tem que trazer de fora. Não tem mercado consumidor, não tem mão de obra qualificada. Por que ela vai ficar em Três Lagoas se ela não tem mais um incentivo? E nós estamos falando de pequenos e médios negócios que nunca deixaram a nossa cidade. São três lagoenses à frente desses negócios. Tá? Então a gente precisa de dar mais luz aos pequenos e médios negócios, entendendo, não deixando de prestigiar os grandes negócios, né? Fortalecendo aquilo que é possível, mas entendendo que o caminho natural é um processo de desindustrialização do nosso distrito industrial e das empresas que não têm correlação produtiva com o município, que não seja o incentivo fiscal. Então, algo tem que ser realmente pensado e analisado, né, Fernando? Para a gente concluir, Fernando, como você tem analisado já esse início de gestão do Cassiano, essas medidas administrativas que ele tem adotado, inclusive com exonerações, já anunciou aí mudança, né, no funcionamento da prefeitura a partir do segundo semestre. Qual é a sua análise desse início de gestão? Eu avaliei a decisão do Cassiano de exonerar para depois recontratar 1.800 servidores, em torno de 1.800 servidores, bastante corajosa. É importante dizer isso porque às vezes a imprensa noticia de uma forma que não favorece o prefeito, né? Na verdade, o que foi feito foi um processo de exoneração para que fosse avaliado várias circunstâncias que haviam acontecendo. Gratificações fora de medida, né? Então, parte significativa dessas pessoas vão ser recontratadas, porque a máquina pública não pode parar, tá? Três Lagoas estava com muito próximo do máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal em relação à folha, que é em torno de 54% do orçamento. A gente tinha, eu lembro do exemplo que o Cassiano deu, se a gente contratasse mais 25 servidores com salário de R$3.000, a gente ultrapassava o estabelecido lá pela lei de responsabilidade fiscal. Então, algo precisava ser feito, tá? Então, mais do que, eu acredito que um percentual significativo dessas pessoas vão voltar, especialmente aqueles que têm qualidade no trabalho que faz. A gente tem servidores valorosos, né, que precisam voltar para fazer a máquina funcionar, mas, de certa forma, vai ser revisto aberrações do ponto de vista de gratificações que vinham acontecendo, né? Nesse sentido, tenho que defender aqui que a atitude do Cassiano foi muito corajosa, né? Eu gosto muito do político que não trabalha com esse populismo, né? De falar, aquilo ali é impopular, eu não vou fazer. Não, nós não elegemos o Cassiano para ser nosso pai, nós elegemos o Cassiano para ser nosso gestor. Nem é para ser nosso prefeito, é para ser o nosso gestor. E o gestor precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu estou de mão dadas com o Cassiano em relação a isso, tem o meu apoio e mostrou para mim mais uma vez uma das coisas que me motivou a ser candidato, disputar a eleição e ser vereador, que é acreditar que o Cassiano pode fazer um mandato histórico, né? Pode fazer um dos melhores mandatos da história de Três Lagoas e escrever o nome dele na página da história política da cidade. Eu quero estar do lado dele. Maravilha, Fernando. Quero agradecer a sua presença. Obrigado. Boa sorte para você. O espaço está sempre aberto, tá bom?